Olá, eu sou Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sistema digestório. O sistema digestório humano é dividido em duas partes: tubo digestório e órgãos anexos. O tubo digestório é composto por boca ou cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Já os órgãos anexos são compostos por dentes, glândulas salivares, língua, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A boca é uma abertura pela qual o alimento entra no tubo digestório e nela encontramos os dentes e a língua que trituram o alimento pela mastigação, realizando a digestão mecânica. E as glândulas salivares, que produzem a saliva, que vai umedecer o alimento e que também possui a enzima chamada amilase salivar, que quebra o amido, dando início à chamada digestão química. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços. A dentição permanente, que é aquela que substitui os dentes de leite, é composta por 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares, 12 molares, dando um total de 32 dentes. Os incisivos cortam, os caninos perfuram e os pré-molares e molares trituram o alimento. Cada dente possui uma raiz de implantação na arcada, uma coroa revestida por esmalte e uma base dura, que é a dentina, que é semelhante a um osso. Porém, os dentes não são ossos. Na polpa, há vários vasos sanguíneos que nutrem os dentes e terminações nervosas receptoras de estímulos. A língua é outro órgão anexo que, além de movimentar o alimento e o empurrar em direção à garganta, ela também participa da formação de fonemas da fala e do sentido do paladar. A língua possui papilas gustativas que são responsáveis pela diferenciação entre os gostos doce, salgado, ácido e amargo, e todos os receptores são encontrados em todas as áreas da língua. Não há uma restrição de regiões. Em relação à glândula salivar, existem 3 pares delas, que são as parótidas, submandibulares e sublinguais. São glândulas exócrinas que lançam a saliva na cavidade oral e a saliva é composta por água, sais inorgânicos, muco e enzimas, como por exemplo a amilase salivar. Então, após a mastigação e o umedecimento, o alimento é impulsionado para a faringe. A faringe é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, e esta dupla função é controlada pela epiglote. A epiglote é uma estrutura composta de tecido cartilaginoso que funciona como uma espécie de válvula que se fecha durante a deglutição e se abre para permitir o fluxo de ar durante a respiração. E a deglutição é o ato de transportar o bolo alimentar da boca até o estômago. Da faringe, o bolo alimentar passa para o esôfago, que é um canal muscular que liga a faringe ao estômago. Ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento, onde o bolo alimentar é impulsionado em direção ao estômago por movimentos peristálticos involuntários controlados pelo sistema nervoso autônomo. O estômago é um órgão que situa-se logo abaixo do diafragma, entre o esôfago e o duodeno, no lado superior esquerdo do abdômen. Ele pode ser dividido em 4 partes: cárdia, que comunica o órgão com o esôfago; fundo gástrico, que é a parte superior à entrada do esôfago; corpo, que é a parte intermediária e principal; e piloro, na junção com o duodeno, que regula a passagem de um órgão para outro e impede o refluxo. No estômago, encontram-se as glândulas estomacais, que são responsáveis pela produção do suco gástrico.
E esse suco é composto por ácido clorídrico, que tem como função amolecer e esterilizar o bolo alimentar e ativar as enzimas do suco gástrico. Pepsina, que é liberada na forma inativa e, ao entrar em contato com o ácido clorídrico, transforma-se na forma ativa e ela é uma enzima responsável pela degradação das proteínas. Renina, que é produzida em grande quantidade em recém-nascidos e crianças e em pouca quantidade em adultos. Ela é responsável pela coagulação das proteínas do leite para que possam ser melhor digeridas. E as lipases estomacais, que são produzidas em pequenas quantidades e digerem os lipídios. O movimento do estômago e a ação do suco gástrico continuam o processo de digestão mecânica e química. Nele, o bolo alimentar é transformado em uma pasta que possui um pH extremamente ácido, que é chamado de quimo, que aos poucos vai sendo liberada para o intestino delgado. O intestino delgado é um longo tubo que possui de 4 a 7 metros de comprimento e aproximadamente 4 centímetros de diâmetro. Seu interior é revestido pelas vilosidades intestinais que aumentam a área de absorção das substâncias digeridas e ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno possui aproximadamente 25 centímetros, que equivalem a 12 dedos. Nele desembocam os ductos que levam a bile e o suco pancreático. É no duodeno que as gorduras são emulsificadas e as enzimas degradam peptídeos, polissacarídeos e triglicerídeos. As glândulas intestinais produzem o suco entérico, ou também chamado de suco intestinal, que é formado pelas enzimas sacarase, que transforma a sacarose em glicose e frutose, lactase, que transforma a lactose em glicose e galactose, maltase, que transforma a maltose em glicose, nucleotidases, que atuam nos nucleotídeos formados na digestão dos ácidos nucleicos, liberando pentoses, fosfatos e bases nitrogenadas, e peptidases, que atuam nos peptídeos, levando à liberação de aminoácidos. Após a digestão mecânica e química que ocorre no duodeno, o quimo passa a ser chamado de quilo. E o duodeno possui várias vilosidades e microvilosidades, que são especializações do tecido epitelial que reveste o intestino, que tem a função de aumentar a superfície de contato com os nutrientes, possibilitando uma maior absorção. O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago que produz a insulina, que é lançada no sangue, e o suco pancreático, que é lançado no duodeno. O suco pancreático ele é composto por água, amilase pancreática, que quebra o amido e o glicogênio, lipase pancreática, que quebra os lipídios formando ácido graxo e glicerol, tripsinogênio, que é a forma precursora da enzima tripsina, e a tripsina é responsável por quebrar proteínas, quimiotripsinogênio, que é um precursor inativo de quimiotripsina, que também é uma enzima responsável pela quebra das proteínas, fosfolipase A e B, que quebram os fosfolipídios, nucleases, que são enzimas capazes de quebrar as ligações entre os nucleotídeos, e íons bicarbonatos, que têm como função diminuir a acidez do quimo que vem do estômago, tornando-o alcalino. Esses íons fazem que o pH passe de 2 para 8. O outro órgão anexo que também libera o seu conteúdo no duodeno é o fígado. O fígado é a maior glândula do nosso corpo, situada à direita do estômago. Ele produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Ele armazena glicose sob a forma de glicogênio, realiza o processo de desintoxicação do organismo.
Ele também sintetiza o colesterol, que é metabolizado e excretado pela bile, e é um órgão com intensa capacidade de se regenerar. Continuando com o intestino delgado, a segunda porção é chamada de jejúno. Ela possui de 3 a 5 metros de comprimento e apresenta vilosidades intestinais mais longas do que as do duodeno e uma quantidade maior de células caliciformes, que produzem muco. Já o íleo, ele possui de 1 a 1,5 metros de comprimento, apresenta vilosidades mais curtas do que as do jejúno e uma quantidade maior de células caliciformes do que as presentes no duodeno e no jejúno. E o íleo também apresenta grande quantidade de nódulos linfáticos, que são as placas de Peyer, um componente principal do sistema linfático associado ao intestino. Nelas também encontramos as células M, que incorporam e transportam moléculas de grande tamanho e micro-organismos inteiros, fazendo com que sejam entregues em forma direta às células dendríticas, linfócitos B e T presentes embaixo do epitélio. Os produtos finais da digestão atravessam as paredes do intestino delgado e caem na corrente sanguínea, e o que sobrou é enviado para o intestino grosso através dos movimentos peristálticos. O intestino grosso é constituído por seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. E essa curvatura que fica entre o cólon descendente e o reto é chamado de sigmoide. Ele também é composto por reto e ânus. O intestino grosso é responsável pela absorção de água e de sais minerais, ainda presentes no quilo, e também tem a função de armazenar e eliminar a massa fecal. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte: os sais biliares provenientes do fígado e as secreções pancreáticas são secretados em qual região do trato gastrointestinal? A. Estômago. B. Duodeno. C. Jejúno. D. Íleo. E E. Intestino grosso. Vamos resolver? A bile e o suco pancreático são secretados na primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno. Portanto, a letra B está correta. Vamos parar por aqui e na segunda parte desta aula nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema digestório. Você pode baixar os slides desta aula através do link que está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.